poxa, imagina, aquela pessoa que tá sempre sendo excluída de tudo. Era eu. E eu via as outras pessoas que parecia que tinha uma vida que elas gostavam mais, sorriam mais, eu falava, poxa, o que elas têm que eu não tenho? Até que chegou um momento que eu não tava mais aguentando, tava bem triste, e eu entrei no teatro. O ensino médio lá, teatro, o grupinho da escola. E de repente a minha comunicação mudou da água pro vinho. Porque eu perdi a timidez, eu perdi o medo de palco, eu fiquei mais leve, mais espontâneo, mais solto. E de repente eu tinha amigos, de repente eu tinha uma namorada, de repente eu era capitão do time de basquete. Através do teatro, tudo isso? O teatro me soltou. Olha. E aí eu imaginei assim, caramba, eu estudei um tiquinho de comunicação, 2 aninhos de teatro da escola. E minha vida mudou tanto assim. E se eu continuar estudando essa habilidade? E aí se iniciou uma jornada de mais de 15 anos, que nesses 15 anos eu fiz 2 anos de teatro, fiz 6 anos de um esporte chamado debate competitivo de argumentação e oratória, já a gente pode falar disso. Fiz Toastmasters, que é um clube de oratória internacional, quando eu morei em Portugal. Fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno, eu pagando para fazer, eu não podia ver um curso que eu queria fazer. E acabei virando bicampeão brasileiro de oratória. Então, eu gosto de falar pra todo mundo, olha... Existe campeonato disso? Campeonato. Nunca tinha tem ouvido campeonato de falar. oratória e de debate. E ninguém nunca ouviu falar dos dois. O debate é Campeonato de maravilhoso, debate. né? Porque o de debate é sobre a argumentação. E o de oratória é mais sobre a forma. Mas enfim, eu gosto de falar essas coisas pra mostrar pra todo mundo que comunicação e oratória são habilidades treináveis. Poxa, eu era um nerd antissocial, eu consegui, gente. Então, Gente, maravilhoso, eu era um nerd social. Só que daí... Não, mas ser nerd é muito bom, porque se você estudou, foi atrás, descobriu campeonatos que a maioria das pessoas nem sabem que existem, né? É que também quando eu fui picado pelo bichinho da oratória, eu não quis parar, né? Mas daí o que aconteceu? Eu já era bicampeão brasileiro de oratória e eu ainda ganhava muito pouco. Eu lembro que eu passei 4 anos da minha vida ganhando R$1.000 por mês. Como estagiário de um escritório de advocacia. Tá bom, vai, tava plantando pra colher depois. Você também é advogado, né? Sou advogado. Só que, quando eu me formei, isso foi em 2020, gente, ontem, me formei, com o melhor aluno da turma, intercâmbio na Europa, aí eu falei assim, nossa, o mercado de trabalho vai me amar. Eu vou ser o Harvey Specter da vida real. A minha vida vai ser o Suits da vida real. Uou. Eu achei que ia ser assim. Uou! Só que daí eu cheguei no escritório que eu estagiava, o escritório olhou no meu olho, colocou a mão no meu ombro e falou, Giovanni, agora você não é mais estagiário, agora você é advogado e você merece receber de modo condizente com a sua profissão. Aí eu recebi um aumento, comecei a ganhar R$1.500. Gente, aí quando eu recebi esse Era aumento advogado júnior. de... Tem a escadinha, né? Tem que respeitar a escadinha. a escadinha, essa escadinha que é complicada, demora Pois uns é. anos aí. É. Só sei Como que- controlar a ansiedade, né? Só sei que em 2021, eu já com vários prêmios de oratória, mas um profissional que não tinha resultado financeiro. E aí foi quando eu tive essa epifania. O Schopenhauer, que é um filósofo, falava assim, uma coisa é ter razão, outra coisa é ficar com a razão. Então ter razão é estar certo, só que às vezes a gente está certo e a plateia, a audiência, o cliente, pega a razão e dá para outra pessoa. Então de nada adianta a gente estar certo, ter razão e não ficar com a razão. Por isso que não basta a gente ser bom. Não basta ter um bom currículo, uma boa empresa, um bom produto, um bom serviço. Temos que convencer os outros disso. Falar E bem. como fazer isso, né? Porque você tocou num ponto importante aí, né? Porque às vezes você tem o conteúdo, às vezes não, muitas vezes com frequência, você tem o conteúdo, você sabe o que está falando, mas a forma que você comunica não é convincente o suficiente, não é sedutor o suficiente para convencer quem está ao teu redor de que você está vendendo um bom negócio, digamos, né? Como fazer isso? Que acontece na maioria dos casos. A gente vê excelentes profissionais, só que quem que é promovido? Quem que vai ter um cargo de liderança? É quem sabe mais tecnicamente? Quem sabe se comunicar melhor. Quem sabe se vender, quem aparece, quem sabe resolver conflito, Exatamente. quem sabe negociar. Então tem um dado que é bem assustador até. 85% de todo o nosso resultado financeiro, então pega toda a grana que a gente recebe na vida, 85% disso é habilidade de causar uma boa primeira impressão, estabelecer uma relação de confiança e respeito, ou seja, é comunicação, é oratória, networking, é persuasão. E 15% é a nossa habilidade técnica, que é aquilo que a gente aprendeu a fazer Olha só, na faculdade, num curso. E tem até uma frase que eu falo que é meio polêmica, o pessoal gosta de me cancelar por conta disso, mas é verdade. Vamos lá, qual que é? A gente Qual quer que é saber. agora? Se conhecimento acadêmico por si só fosse sinônimo de sucesso financeiro, todo pós-doutor estava rico. E aí o pessoal, quando ouve isso, fala, pô, Giovanni é anti-ciência, é contra a faculdade. Não é nada disso, eu fui o melhor aluno da turma de uma federal. Só que eu preciso falar, cara, se você está indo na faculdade com o foco de ganhar dinheiro, saiba que não é essa a resposta. Claro que tem profissões que você precisa de faculdade, mas se você quer sucesso financeiro, não é só isso. Tem que ter o tal do convencimento. E é por isso que todo mundo conhece pessoas que
estudaram menos que a gente, que se dedicam menos que a gente, que tem um produto, serviço, Todo mundo currículo conhece pior, alguém assim. só que ganha mais grana. Por quê? Porque sabe convencer. Daí você me perguntou, tá, então como se torna convincente, Giovanni, que você falou aí, muito legal. É o seguinte, desses 15 anos estudando comunicação e oratória nos mais diversos meios, o direito, o debate competitivo, teatro, Toastmasters, competições e tudo mais, eu sempre senti falta nos meus próprios estudos de um passo a passo. Porque de fato não tinha, cara. Qual que é o método validado para você se tornar um melhor comunicador? Porque cada lugar que eu ia estudar eu aprendi uma coisa diferente. E aí eu fui juntando tudo isso. E em 2022, pela primeira vez que se apresentou com clareza para mim este método, que é o que eu ensino no meu livro, vocês vão ter acesso, que é o método Os 3 Cs da comunicação. Opa, vamos Esse lá. método, Quero Vamos lá. conhecer. eu estou traduzindo em Atenção. inglês, inclusive. Então esse Uau. livro, ele está saindo a tradução em inglês, How to Speak Well and Get Rich. Por quê? Porque de fato é um livro com potencial internacional. Não é uma coisa copiada, não, isso aqui é uma criação. Não, e você fala, e convencer qualquer pessoa. Se você Vamos for lá. na China, na Europa, nos Estados Unidos, não vai ter esses 3 Cs, que é de fato uma criação. Quais são os 3 Cs Quais da são? comunicação? É o mesmo método que eu utilizo para treinar o BOP, o Exército Brasileiro, o GAT, multinacionais como o Novo Nordisk, que é uma empresa da Europa, inclusive em inglês, grandes influencers, bilionários, assim vai. Esse método, qualquer pessoa pode utilizar para sair do absoluto zero, não importa a idade, não importa a profissão, e se tornar o melhor comunicador que pode ser. E são só 3 passos. E quando eu falar eles para vocês, você vai falar, nossa, como é óbvio isso, é muito simples. É simples mesmo. Primeiro passo, primeiro C da comunicação, clareza. Certo. Pronunciar bem as palavras. Que é um dos 5 pontos dentro da clareza. Então a clareza envolve vícios de linguagem, tirar eles da comunicação, dicção, que é o que você falou, de articular bem as palavras, mas envolve também não ser prolixo, ser assertivo, envolve você falar com um vocabulário ajustado àquele público, Perfeito. envolve você ter uma estrutura clara e didática. Então tudo isso está dentro do primeiro C, clareza. Tem o segundo C, confiança. Concordo. Concordo. E, E eu acho que confiar é no um que você dos tá mais falando, né? difíceis, E confiar Porque também você no que você tá precisa- falando. Do que adianta você ser claro e cristalino ao falar se você ainda está travado, Exatamente. tímido, nervoso, ansioso, foge de gravar vídeo, de produzir conteúdo, de fazer live, não fala nas reuniões. São 2 confianças. Confiar É. no que você tá falando e confiar em você falando A também. tal da autoestima. É, O exato. pessoal não tem autoestima. Então, assim, temos que trabalhar. Tem gente que não. Confiança. Tem gente que não tem confiança por vários motivos. Pode ser muita necessidade de agradar os outros, então é o famoso medo de julgamento. Pode ser perfeccionismo. Pode ser excesso de comparação. Timidez. Autoestima baixa. Então tem vários fatores. A gente trabalha tudo isso no livro e no método. E tem o terceiro C. Depois de clareza, depois de confiança, nós temos o terceiro passo, que é o mais importante de todos. O 80-20 é esse terceiro passo, que é convencimento. Maravilhoso. Porque é bem possível você ser claro e cristalino ao falar, você ter coragem de falar, só que a pessoa não gostar de você, não concordar de você, não te comprar, não te recomendar, não te seguir nas redes sociais. Então o 80-20 é convencer os outros. Giovanni, mas se o mais importante é o convencimento, por que tem os outros 2? Porque sem os outros 2 Cs, você não desbloqueia o terceiro. É, sem os outros Como 2, você você vai quer ser convencer sem convincente, confiança. tímido, Exato. vícios de linguagem, dicção ruim, prolixo. Ei, meu amigo.